Boa noite, gente. Estamos começando a nossa quarta live. Dá um tempo para o pessoal começar a entrar aí. Oi, Emília. E vou começar explicando qual o objetivo dessas lives, né? O objetivo é que vocês tomem mais conhecimento das instituições. Oi, maninha. Das instituições que o Compartilha Amor ajuda, né? E mais informações sobre o Compartilha Amor. Quero agradecer a todos que têm participado das nossas lives. Oi, Evelyn. Está entrando aí um monte de compartilhandas. Nos prestigiarmos. Oi, Akan. E elas são super importantes para a divulgação, para que a gente consiga aumentar esse trabalho. Quem participou das outras lives sabe que eu avisei que eu ia ser um pouco repetitiva, porque eu preciso explicar quem é o Compartilha Amor, né? Porque muita gente, são projetos diferentes, e muita gente que está aí entrando na sala, que está assistindo nesse momento, não sabe quem é o Compartilha Amor. Eu sou a Thelma Levia, né, a presidente e mentora do projeto do Compartilha Amor. O projeto é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e que se destina apenas a fazer caridade. É um facilitador de caridade, como uma ponte, como se fosse ligando aqueles que precisam de ajuda àqueles que querem ajudar. Esclareço que nós não temos sede física, né, que muita gente pergunta, e eu torno a repetir que a nossa sede é o coração que une as 10 mulheres envolvidas nesse projeto. Hoje nós temos em torno de 15 a 20 campanhas por mês, um comprometimento envolvendo o Compartilha Amor. Algumas dessas campanhas, existe um compromisso de doação todos os meses, tá? E que além dessa, todo mês é colocado, oi Frick, todo mês é colocado um relatório no nosso site, esclarecendo tudo que foi doado, para onde foi doado, onde vocês podem acompanhar. É um trabalho árduo, bem dedicado, de muito esforço, e todo dia tem trabalho, gente. Todo dia tem que entregar a doação, tem que buscar, tem que comprar, tem que acompanhar doações. Oi, Thelma. Tem que acompanhar doações pelo banco e por aí vai. Só que o trabalho do Compartilha Amor não se resume apenas a esse relatório que vocês veem, né? Como a gente está caminhando aí para os nossos 10 anos, a transparência, né, e a credibilidade que a gente desenvolveu, a gente começou a atrair algumas parcerias. Então, na outra live, eu comecei a live super feliz, né, contando para vocês que o Vicente Moretti tinha recebido 7 toneladas de mantimento, que iam se transformar em 200 e poucas cestas. A obra do berço também estava começando a receber o que vão ser 80 e poucas cestas. E, inclusive, isso foi uma parceria da Fundação do Banco do Brasil, que nós não teríamos condição de doar essa quantidade para cada instituição. Inclusive, a ACAN, né, que é a nossa convidada de hoje, está incluída também nessa parceria e vai provavelmente receber semana que vem a doação das cestas, assim como outras 3 que estão envolvidas. Então, assim, o que você vê ali no site, o nosso relatório, o projeto é muito mais amplo do que aparece ali, entendeu? Por causa das parcerias que a gente vem conseguindo através da nossa credibilidade. Relembro, né, que assim que acabar a live, vai entrar automaticamente no feed do Instagram, né? E depois vou fazer meu deverzinho de casa, né? Vou colocar no YouTube, no Facebook, no site, e vocês vão poder ter acesso para rever, para tirar dúvidas quando quiserem, ou até para falar para alguém que não viu e que quiser conhecer sobre cada instituição.
tá bom? Então eu agora vou chamar o nosso convidado para a gente começar a nossa conversa, tá? Só um minutinho. Eita. Será que o nosso convidado não está aí? Não está na sala ainda? Cristiano? Ué. Alguém pode avisar aí o nosso convidado? Ele não estou achando ele. Alguém da CAM pode avisar o Cristiano para ele entrar online para eu poder fazer o convite, por favor? Não estou achando ele. Vou aguardar que alguém da CAM avise o Cristiano que ele precisa estar online para eu fazer o convite a ele. Alguém da CAM aí pode me ajudar? Ele não está online. Será que esse aqui? Bom, gente. Ah, tá aqui. Achei. Ele tá aqui. Já vou chamar. Tá bom, Cristiano? Mil desculpas, querida. Acontece. Eu fiquei te procurando e não te achava. Boa noite, seja bem-vindo. É um prazer assim Boa noite. enorme da gente ter você aqui com a gente para essa conversa, para esclarecer tudo sobre a instituição, sobre a fibrose cística. Vou te pedir só um minutinho, porque é de praxe nas lives eu contar como que o Compartilha Amor chegou em cada instituição, tá? É critério Ótimo. do Compartilha Amor, antes de abraçar qualquer projeto, qualquer ação, da gente procurar se informar, visitar, conhecer. E acredite se quiser, a ACAM é a única que eu não conheço pessoalmente. É inacreditável. A gente está nessa parceria desde agosto de 2015 e eu até hoje não fui conhecer. Conheço o projeto, sei como funciona, sei da seriedade, mas é que eu tive um aval tão grande de vocês quando me foi feito o pedido, que a gente tinha uma parceria com o Hospital Fernandes Figueira, e a gente ajudava a parte de pediatria lá, né, porque as crianças necessitavam dos leitos quando saíam da internação, mais ou menos parecido com o que eu falei na live do Reviver. E aí a gente já ajudava um tempo o Fernandes Figueira, quando eles chegaram e falaram: ai, por favor, eu queria pedir ajuda, eu preciso que vocês ajudem a ACAM. Então, isso serviu de aval para a gente começar a ajudar, né? Mas eu já prometi para você, para a Alcione, assim que acabar essa pandemia, eu vou ser a primeira a estar lá visitando vocês. Tá bom? Então, agora eu passo Muito a bem. palavra para você dar uma boa noite e a gente começar a entrevista, tá? Boa noite, querida. Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com você. Também a gente ouve muito falar, né, de você e da Compartilha Amor nas nossas ações e também tem essa curiosidade, né, de se conhecer presencialmente, estar te esperando lá assim que essa loucura aí de pandemia acabar. Mas foi muito legal essa a iniciativa de estar fazendo essas lives, né, de estar promovendo esses encontros, também para a gente ver a quantidade de projetos que vocês já interagem, né, e de repente até de uma sinergia entre eles, né,
Ontem, hoje mesmo, me preparando para a live, estava ouvindo as suas anteriores, né? Estava ouvindo aquela conversa com a psicóloga, enfim. Quanto interessante isso, de repente, pode ser para a gente até estar juntando esses trabalhos, essas iniciativas. Eu gosto muito disso. Aqui no Rio, a gente está sempre conversando entre as associações de doenças raras para ver o que uma pode ajudar a outra, o que uma já sabe fazer, pode auxiliar a outra, né? Então, a gente tem aqui a Aliança Rara, né, no Rio de Janeiro, que a gente fica justamente tentando fortalecer aquelas que ainda estão menos né, organizadas do que a gente, tentando trocar e ver experiências com quem já está fazendo alguma coisa de repente melhor e ir aprendendo, né? Então, eu gostei muito dessa oportunidade de estar falando com você, porque eu acho que vai fazendo essas pontezinhas, essas ligaçõezinhas, e quando a gente vê, a gente está trabalhando muito mais. Eu falei para o meu grupo que eu estou montando uma biblioteca fraterna, entendeu? Uhum. Cada live dessa, cada entrevista que está ficando lá registrada no site, no Facebook, no YouTube, é uma biblioteca. Quem quer? Eu quero saber sobre a... Vai lá e assiste, que vão estar todas as informações. A gente está tentando aquilo, né, do limão com a limonada, né? Já que a gente está impedido do presencial, vamos aproveitar o que a gente tem chance, né? Bom, com certeza. Vamos começar. A primeira pergunta, gente, ele é o presidente da ACAM, tá? Eu queria que ele começasse falando o que é a ACAM. Conta pra gente. Que deu uma travadinha, eu não vi. Acho que a pergunta é o que é a ACAM, né? O que é a ACAM? Desculpa, só a pergunta mesmo eu não ouvi. Desculpa, travou. Ih, tá travando a conexão dele. Por isso que eu deixei a minha no 4G. Só um minutinho, gente. Volta e meia isso acontece em lives que eu assisto. Na nossa nunca aconteceu, não. Opa, voltou. Eu deixei a minha no 4G justamente porque é melhor, que às vezes os sinais dão travada, né? Isso, eu também agora eu acho que resolvi. Eu não escutei, eu acho que você estava perguntando da associação, né? Estava respondendo. Isso, eu queria que você explicasse para todo mundo o que é a ACAM. Tá, então, a ACAM é uma associação de fibrose cística aqui do Rio de Janeiro. Até o nome dela, né, como ela foi inaugurada em 89, né, ela é a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose. A mucoviscidose é o primeiro nome que a doença recebeu, né, depois passou a se chamar mais conhecida assim por fibrose cística, mas a gente... Então, hoje em dia, costuma dizer assim, Associação de Fibrose Cística do Rio de Janeiro. Porque esse nome acabou ficando muito grande, né? Mas ainda é a nossa sigla, né? A CAN-RJ. Bom, explicado isso, né? A gente atua desde 89, então, né? Antes ainda, a gente já tinha grupos, um grupo de mães e médicos, principalmente, que organizaram os primeiros passos do atendimento da fibrose cística aqui no Rio de Janeiro e foi um dos primeiros centros de referência no Brasil. Então, aqui, São Paulo e Porto Alegre foram os primeiros centros de tratamento de fibrose cística do Brasil. Então, a gente teve um pioneirismo muito grande, inclusive a nossa associação foi uma associação que, por algum tempo, né, um pouco tempo, mas logo lá no começo, foi também a Associação Brasileira de Fibrose Cística, né? Hoje ela funciona lá em Curitiba, lá no Paraná, mas ela já atendeu, inclusive, outros pacientes do Brasil todo, né? Hoje a gente atua, então, atendendo pacientes do Rio de Janeiro inteiro, né? Do Rio de Janeiro inteiro. E a nossa atuação é tanto na garantia do diagnóstico da fibrose cística, que ainda é uma luta, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, no tratamento adequado disso e no suporte às famílias, porque eu acho que a gente, vários projetos que vocês apoiam têm essa característica, né? A gente tem o associado, que é o nosso alvo principal, que é quem tem a fibrose cística ali, quem precisa de uma atenção, mas às vezes toda essa família se envolve muito, né, com o cuidado, e acaba precisando de um apoio muito grande também, né? São mães que deixam o trabalho, por exemplo, para cuidar do seu filho, são famílias que às vezes se desestruturam um pouco, ou principalmente na parte de renda, tem uma queda na renda. Então, a gente procura dar essas assistências todas. E
na formulação de políticas públicas também para a doença, né? Sempre está acompanhando as compras do Estado, por exemplo, sempre está vendo se isso está sendo feito adequadamente, enfim, a própria montagem dos centros de referência teve um protagonismo muito grande da associação, de ir atrás de médicos, especialistas, conversar, porque essas equipes para atender essa doença precisam ser multidisciplinares. A gente precisa de pneumologista, de gastroenterologista, de fisioterapeuta, de nutricionista, de psicólogo, né? Então, é um atendimento multidisciplinar, né? Farmacêuticos. Então, assim, não é fácil, a gente sabe, hoje em dia, montar uma equipe dessas, todas no mesmo lugar, com a mesma estrutura. Então, a gente lá atrás se preocupou muito com isso. Hoje, a gente tem 3 centros de referência aqui no Rio de Janeiro atendendo fibrose cística, né? A Policlínica Piquet Carneiro, da UERJ, o Hospital dos Servidores do Estado e o Instituto Fernandes Figueira, que é o nosso centro pediátrico que mais, né, temos pacientes. Hoje a gente tem 300... a gente tem hoje 310 famílias atendidas, cerca de 310 famílias, mais de 170, seguramente são lá do Fernandes Figueira, que são as crianças, né? As crianças vêm de lá, é o nosso centro pediátrico. O pessoal está querendo saber aonde é a sede. A sede fica ali na Glória, na Glória, né? Rua da Glória 366, no 4º andar lá, bem na saída do metrô. É fácil chegar, todo mundo é bem-vindo. A gente funciona agora, né, nesse período de pandemia, de segunda a quinta-feira só, das 11 às 15 horas, mas quando tudo isso acabar, a gente pretende voltar aí ao atendimento de 10 às 17. Mas está lá, está aberto. Também vocês podem conhecer a gente, né, o nosso trabalho, né, pelo nosso Facebook, Instagram, pela nossa página, enfim. A gente gostaria muito, inclusive, de que todo mundo soubesse como é que a gente atua, o que a gente está fazendo. Convido a vocês. Tá. A sede é própria de vocês? A sede é alugada, né? Mas assim, há bastante tempo a gente está lá, há muitos anos, foi uma parceria que iniciou há bastante tempo e felizmente a gente consegue. E é muito bom assim, a gente ter, né, uma sede física, porque a gente tem uma série de atendimentos, né? A associação, a CAN, ela é uma associação que preferiu a profissionalização. Então, a gente sabe que tem muitas associações que funcionam por voluntariado e fazem lindos trabalhos com voluntários, mas a gente preferiu ter um núcleo profissional, né? Um núcleo profissional. O que eu quero dizer com isso? A gente tem funcionários mesmo, né? Então, a gente tem assistentes sociais, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem nutricionista, a gente tem uma pessoa que me ajuda ali na gestão da associação e dos projetos. Então, esse núcleo, né, que a gente achou importante ter, a gente mantém, né? Então, tem, né, um núcleo profissional e, claro, aceita também trabalhos voluntários. Faz muita parceria também com o Tribunal de Justiça, lá com pessoas que precisam cumprir, né, penas alternativas e fazem trabalhos. É um trabalho bem bacana, aliás, a gente conseguiu essa parceria com o Tribunal lá e tem recebido gente que contribui muito, que ajuda, que faz coisas interessantes. Você está no caminho certo, porque hoje em dia essa parte filantrópica virou o terceiro setor. Então, vai haver cada vez mais necessidade de se profissionalizar, entendeu? Então, acho que é por aí, vocês estão no caminho certo. Ela é uma instituição filantrópica, né? Filantrópica, sem fins lucrativos, né? Enfim. Uma associação de pais, né? Ela começa como uma associação de pais, né? Da patologia, que tem em comum isso, né? E se organiza para fornecer aquilo que o Estado ainda não consegue, ou que, né? Ou para complementar aquilo que a gente recebe no centro de tratamento. Nem sempre é suficiente, né? Para dar esse atendimento integral. Então a gente entra aí para ajudar. Eu tinha umas perguntas aqui, você meio que já respondeu. Desde 89 que ela existe, né? Desde 89. Antes até a gente tinha, né, esses pais, assim, ela ganha essa figura jurídica, vamos dizer assim. Meio informal e depois a coisa acaba tomando forma.
como que ela trabalha, o que que ela defende. E eu queria que você explicasse, depois se falasse isso, exatamente o que que é a fibrose cística. Que eu Eu acho até... mesmo, até receber uma foto dos pulmões, eu não sabia que ela também atingia a parte dos pulmões. Então, assim, é legal que você... Primeiro, vamos começar... O que que ela defende? O que que a CAN defende? Como que ela trabalha? Então, como a fibrose cística é uma doença ainda pouco conhecida, né? A primeira coisa é fazer ela ser mais conhecida, ser conhecida da população. Por quê? Porque ela, inclusive, ela tinha uma dificuldade de ser diagnosticada, né? Então, uma das primeiras lutas da associação foi incluir o diagnóstico da fibrose cística no teste do pezinho oferecido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, tá? Então, foi uma das grandes lutas que a gente teve, né? Durante boa parte desses muitos anos que a gente está trabalhando, foi trabalhando para isso. E em 2011 só, 10 anos depois da instituição do programa de triagem neonatal no Brasil, né, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, só 10 anos depois da criação, lá pelo ministro Serra, enfim, só lá depois de 10 anos o Rio de Janeiro se habilitou para realizar o teste do pezinho para a fibrose cística no teste do pezinho que era oferecido no SUS. Já oferecia fenilcetonúria, já oferecia outras doenças, anemia falciforme, outras doenças, mas a fibrose cística só foi incluída em 2011. E isso, assim, antes só era feito pela rede privada, pouca gente, né, acessa o teste do pezinho pela rede privada, e o que acontece? Muita gente ficava sem diagnóstico nessa oportunidade que é muito importante, o diagnóstico precoce, né, no bebezinho, ainda quando ele está recém-nascido, saber o que que tem, poder tratar. Quando a gente não tem isso, esse paciente vai aparecer lá com 4, 5, 10, às vezes com 15, 20 anos, como a gente já teve situações, com sintomas. E quando ele aparece com os sintomas, geralmente ele já aparece com muitas perdas, muitos sintomas, porque foi tratado de forma errada para outras doenças mais comuns. E como é uma doença rara ainda, né? É mais comum a gente pensar, essa criança tem asma, essa criança tem bronquite, essa criança tem, tem essas pneumonias porque deve estar, de repente, num ambiente, né, não está sendo tratada direito. Tem até esse preconceito, né? A criança chega lá magrinha, essa mãe não deve cuidar direito dessa criança. É uma coisa triste, assim, porque ainda fica essa pecha, né, para a mãe de que ela não fez alguma coisa direito ou que não cuidou direito, e não é uma doença genética, né, que se manifesta desde cedo. Então, conseguimos, né, em 2011, a implantação do teste do pezinho. Só que, assim, aquela coisa que eu sempre falo, né, as nossas conquistas, a nossa luta é permanente, as nossas conquistas têm que ser defendidas permanentemente, né. Então, a gente conseguiu isso em 2011, e em 2013, que começou a funcionar muito bem, assim, que já estava andando bem e tal. E em 2016 a gente teve um problema sério, assim, com o IED, daí passou para a PAI. Nessa passagem da PAI se perderam 105 mil testes para fibrose cística, deixaram de ser feitos. Então é isso que eu falo para você da fiscalização, né, da associação como uma organização que ajuda a cuidar daquilo que está sendo feito, oferecido. Então, a gente começou a notar assim, cadê as crianças? Onde é que estão os bebês? Né? Chegava para a gente 1, 2 bebês por mês. Começa a não chegar nenhum bebê. Tem alguma coisa errada. E ninguém sinaliza para a gente, assim, olha, gente, tem uma coisa errada aqui. A gente é que tem que ver que está errado e começar a procurar fazer o caminho inverso. Assim, olha, deve ser então lá no Fernando Figueira. Não é no Fernando Figueira. Então deve ser lá no IED. É no IED. O que aconteceu no IED? Não teve compra. Por que não teve compra? Porque o Estado acabou com a fundação que passava o recurso. E aí, sabe? E aí você tem que fazer todo esse caminho de volta para resolver um problema que eles deviam estar resolvendo. Enfim, conseguimos também voltar ao eixo, né, e oferecer isso direitinho. Nossa Senhora. Então é um trabalho grande, As medicações, por exemplo, da fibrose cística, né? As nossas medicações são fornecidas pelo SUS, né? Só que nem todo mundo sabe, mas existe uma lista, né, de medicamentos que são fornecidos pelo SUS, né, que chama Rename,
uma lista do que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Só fornecem 3 medicações, e a lista de medicações é enorme. Então, a gente lá atrás, uma das primeiras ações que a associação fez foi fazer uma ação civil pública para garantir o tratamento integral, para garantir todos os medicamentos de uma lista que os próprios médicos aqui que fazem, a gente não interfere nisso, eles é que estabelecem qual é, em comum acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente fornece aquela lista, porque senão a gente ficava só com 3 coisas muito básicas que davam o máximo ali para a gente, enfim, sobreviver, né? E não tratar realmente a doença. Então, é isso, essa é a luta, né? Eu esqueci de avisar, quando eu comecei a live, que iam ter pessoas aí online respondendo as perguntas, e as perguntas que não fossem respondidas seriam enviadas para mim por e-mail. E já acabou de ser respondido. Então, todas que chegaram aqui foram respondidas. Então, vamos embora. Agora eu quero que você fale, explique, porque até eu vou aprender, porque eu imaginava que só se via a parte digestiva. Então, eu quero entender o que é a fibrose cística, o que é a doença, né? E essa, gente, é a parte mais importante dessa live, tá? Porque ainda mais quando a gente está falando com um grupo, né, que não é o nosso grupo, né, e é por isso que eu agradeço muito o teu convite, Thelma, porque assim, quando a gente está falando para os teus amigos, né, é como se eu estivesse falando agora para um grupo de pessoas que não conhecem a fibrose cística. O que é a fibrose cística? Então, o que é a fibrose cística? A fibrose cística é uma doença genética, né, a pessoa já nasce, né, com essa doença, ela recebe uma mutação do seu pai, uma mutação da sua mãe, essa criança nasce, então, com 2 mutações no gene da fibrose cística. Né? O gene da fibrose cística é um dos milhares que a gente tem, né, no corpo humano, e faz uma proteína CFTR. Por que isso é importante? Porque essa proteína funciona como um canal lá na membrana celular, né, cada célula nossa tem uma membraninha, e esse canal funciona como um canal de cloro da célula, né? Transporta o cloro de dentro para fora da célula. Se não tem esse canal, fica muito cloro lá dentro da célula. Muito cloro, isso aí é muito técnico, né? Mas para guardar, quando você tem muita coisa dentro, o que acontece com a água, né? Aquela coisa da escola, né? Da aula de química lá, osmose, né? Então a água passa de fora para dentro da célula para compensar essa concentração muito grande de cloro lá dentro. Indo lá para dentro da célula, ela fica fazendo falta aqui, né? E nas nossas secreções, né? Por exemplo, nossos pulmões têm uma secreção, né? Um muco, né? Que no nosso caso, né? Meu, seu, Thelma, quem está nos ouvindo, ele é muito líquidozinho, é fluidozinho. Para quê? Para os cílios do nosso pulmão, todo o nosso pulmão é revestido por uma camada de cílios. Esses cílios, eles empurram essa secreção para cima e para fora, para empurrar as impurezas que a gente respira. Toda hora a gente respira poeira, vírus, bactérias, e esses cílios empurram ela para fora. Olha só que legal. E para isso eles usam esse movimento dos cílios e esse líquidozinho superficial que fica na célula. Olha que coisa chata, quando você tem esse líquido não é tão líquido, né? Quando esse líquido é mais espesso, mais grosso, em vez dele ir para fora, ele se acumula. Ele fica. E aí ele se acumula, né? Ele não sai. E com isso ele não sai, ele fica cheio de bactérias, fica cheio de coisa, inflama, fica, né, com esses problemas. Então, esse é o principal problema na fibrose cística, o problema respiratório. Isso acontece em outros órgãos também. O mais importante para nós aqui, da nossa aula aqui de fibrose cística, é o pâncreas também, né? Que faz a nossa enzima digestiva. Algumas das nossas enzimas digestivas, tem outras que são produzidas por outros órgãos, mas o pâncreas faz aquelas enzimas que digerem o quê? As nossas gorduras, né? Digere as nossas gorduras. Manda uma enzima lá que digere lá no nosso intestino as gorduras. Como também lá no pâncreas essa enzima não sai em quantidade suficiente, a gente, com fibrose cística, não digere de forma completa, né, suficiente, as gorduras. Então, o que acontece? Né? Um dos sintomas da fibrose cística, né, além dessa questão respiratória, de você ter um muco grosso e que se acumula, é que na parte digestiva você também tem uma dificuldade para ganhar peso, porque você perde todos os alimentos que são ricos em gordura,
né? Ou boa parte dos alimentos ricos em gordura, e emagrece, né? Enfim, tem uma desnutrição que pode ser severa, né? Então, a parte mais afetada na fibrose cística, né? Entre outras, né? É a parte respiratória e a parte digestiva. Agora, uma coisa interessante de falar é que essa doença, né, que eu falei que se chamou mucoviscidose, por causa desse muco espesso, né? Mucoviscidose, hoje é chamada de fibrose cística, mas ela lá atrás era também chamada de doença do beijo salgado. Doença do beijo salgado. Foram perguntas que perguntaram aqui. Porque uma das coisas que acontece com quem tem fibrose cística é ter o suor mais salgado. A gente tem o suor salgado, nosso suor é salgado. Mas essas crianças têm o suor muito salgado, a ponto de você acumular cristais de sal assim, na sobrancelha, naquela partezinha do cabelo, assim, quando soa, assim, fica aquele... Aí fica branquinho, assim, sabe, de suor. Às vezes, né? A gente fica aqui branquinho de suor. Quando a gente beija essa criança, a gente sente um gosto mais forte de sal. Então, a gente chama, assim, de doença do beijo salgado. E é uma forma até... Muita gente chega lá, faz esse diagnóstico por causa desse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Uma tia, uma avó assistiu uma aula dessas, assistiu uma reportagem, uma live dessas, foi lá, beijou o neto, ou o sobrinho, ou o amigo e tal, e, opa, essa criança é mais salgada do que as outras, e suspeita, né? Junta as outras coisas, né? Tem esse chiado no peito, não ganha peso, e aí fecha o diagnóstico, né? Como é que é feito o diagnóstico, então? Quando ele não é feito no teste do pezinho. Se ele é feito no teste do pezinho, ok, começa toda uma sequência ali de exames para confirmar ou não, porque o teste do pezinho é um teste de triagem, né? Você tria. A criança pode ter ou não. Se você recebeu um teste positivo de fibrose cística, um teste do pezinho positivo de fibrose cística, não entre em desespero, porque tem muitos testes que dão falso positivo. Espere para ter os outros exames, porque não... Recentemente, na minha família, 3 meses, mais ou menos atrás, deu positivo o teste do pezinho, mas graças a Deus depois foi negativo. Exatamente. Então, assim, é uma triagem, né? Então, você entra daí numa sequência. Como a gente viu lá atrás, né, muita gente não tinha isso. E aí você suspeita só. O que você faz? Você faz geralmente um teste do suor. É medir o quanto de cloretos você tem no seu suor, para ver se o seu suor tem mais cloro do que as outras pessoas, até um nível de referência lá que diz que você tem fibrose cística ou não. Às vezes esse teste não é muito infalível, ele não é infalível, né? É um teste bom, mas não é infalível. Aí você faz outros, né? Ver como é que está o funcionamento do seu pâncreas. Se mesmo assim você ainda fica em dúvida, você ainda tem o teste genético. Hoje os testes genéticos estão mais disponíveis, estão melhores. Você consegue saber até que mutação você tem, né? E saber essa mutação hoje é muito importante, porque você pode até ser elegível, né? Você ser candidato a receber tratamentos novos, tratamentos que são de medicações que tratam o defeito genético, né? Até então a gente tratava os sintomas. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de tratar o defeito lá atrás, né? O defeito genético mesmo, dessa cascata de coisas que acontecem com o nosso corpo. Por causa daquela uma proteínazinha que a gente tem com defeito, a gente consegue mudar o defeito e aí não ter toda aquela cascata de sintomas. Mas isso ainda está chegando no Brasil, né? Uma coisa que ainda não está no nosso sistema de saúde, como eu falei, ainda não está naquela lista, né, de medicamentos, e é outro trabalho forte que a gente vai fazer também, de incluir isso, né, naquilo que é oferecido para o tratamento das crianças. Certo. Aí, agora eu queria saber, primeiro, quanto tempo você está na CAN e qual é o seu, que você fala com tanta propriedade, eu queria saber qual é o seu vínculo com a doença. Claro, normal. Eu sou pai de um menino de 15 anos, um rapaz já, né, de 15 anos com fibrose cística, o Pedro. Pedro nasceu lá em Porto Alegre, nós somos todos gaúchos, eu, minha esposa e a minha família. E em 2010 eu vim aqui para o Rio a trabalho, ela também conseguiu, né, uma posição aqui, a gente trabalha aqui no Rio já desde 2010, 2011.
E lá no Rio Grande do Sul eu já trabalhava na Associação Gaúcha, né, na AGAN, e quando eu vim para cá eu sempre me aproximei da associação, porque eu acho que a gente tem que estar junto, né, da nossa associação. Nossos associados aí, tomara que estejam nos vendo, a gente sempre convida para estar lá junto, nas assembleias, nas ações. Eu sempre procurei estar junto, e quando o Boris, né, que foi o nosso presidente, assim, que fez um trabalho maravilhoso, tudo isso que eu falei aqui de profissionalizar a associação, de fazer isso chegar nesse nível que eu estou falando, eu recebi do Boris já muito bem feito, um trabalho muito já trilhado. O Boris estava entregando a associação. Ele disse, olha, eu já passei 10 anos aqui, eu não aguento mais assim, ter essa responsabilidade, eu quero compartilhar, quero continuar na direção, mas não quero ser o presidente. Então, eu primeiro assumi a vice-presidência dele, fiquei com ele bastante tempo, e depois ele conseguiu, inclusive, por conta, né, desses novos tratamentos, conseguiu uma oportunidade de tratar a filha dele em Israel, participar, né, de um ensaio clínico para fazer esse tratamento em Israel. Também. Ele também tinha uma filha com também tem uma filha. A filha dele é uma das pessoas com fibrose cística mais velhas, né, na associação, assim, uma das primeiras pacientes, né. Lembrando, né, até uma coisa assim até dura de dizer, mas que no tempo do Boris, no tempo que a filha dele nasceu, essas crianças não chegavam à vida adulta, porque era tão difícil o tratamento, tão pouca coisa que eles tinham disponível para tratar, que essas crianças morriam ainda crianças, né? Não chegavam à vida adulta. E hoje a gente tem toda uma possibilidade delas estarem recebendo tratamentos e chegando, enfim, como a Galite, né? Uma menina, uma mulher, né? Mais velha que eu, e está lá, está se tratando, está no outro país agora. É uma doença crônica com que se convive, né? Exatamente, exatamente. E é isso que a gente quer ver os nossos filhos envelhecendo, né, sendo mães, sendo avós, né, enfim, tendo essa sequência que é a normal, né, enfim, que é o que a gente espera, né, de todo mundo. Que legal, o filho leva uma vida normal, né? Eu não sei aí, você que está olhando, né, as perguntas, se alguém tiver perguntas sobre fibrose cística, agora é a hora de responder, né? Agora, o pessoal que está dando suporte aí da CAN está respondendo tudo. E vamos seguindo até que aparece. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa de uma associação, você ainda tem uma associação brasileira, né? Como eu acho que eu vi ali alguém perguntando, se ainda tem. Então, a gente tem, né, a Associação Brasileira, como eu disse, a ABRA, a gente é a CAN, eles têm a ABRA lá em Curitiba, no Paraná, que integra todas as associações regionais. Hoje, quase todos os estados no Brasil têm uma associação de fibrose cística. A gente também tem um outro organismo que a gente chama, que é o Instituto Unidos pela Vida, também, que é um instituto de divulgação, também, que faz muito essa sinergia entre as associações, faz um trabalho muito bonito de divulgação e de integração entre as associações. Então, a gente, assim, eu acho que a gente está num caminho muito legal na fibrose cística de todos os estados terem um grupo de pais trabalhando e se integrando. A gente tem encontros anuais, né, dessas associações para conversar, para falar disso. A gente participa de congressos. As pessoas às vezes até me perguntam, pô, você sabe tanta coisa, você é médico? Não, eu sou um pai, eu tenho uma formação, né, sou biólogo. Estudo muito e gosto de participar, né, dos congressos e tudo, para a gente aprender mesmo, poder estar falando, às vezes até para estar traduzindo para o nosso paciente aquele monte de informação que ele recebe do médico, às vezes chega em casa com tudo aquilo fervendo na cabeça e não consegue passar para a linguagem dele aquele conhecimento. A gente vai lá, conversa com ele, explica tudo de novo, diz para ele se acalmar, diz para ele seguir direitinho, porque, enfim, o desafio é grande. Me tira uma dúvida, o tratamento é só remédio? Ou como que é o tratamento? É só remédio ou influi na alimentação? Não, excelente pergunta, até porque é uma coisa que eu gosto de falar, né? Tradicionalmente se fala no tripé do tratamento, né? O que é o tripé do tratamento? Esse medicamento, né, que é um medicamento que fluidifica, né, essa secreção, deixa essa secreção mais fluida, né? Abre esse pulmão para ele sair. A fisioterapia, né? A outra medicação que você usa é a reposição dessa enzima, que a gente não produz em quantidade suficiente, né?
que é uma reposição, fazer as enzimas, né, tomar as enzimas numa cápsulazinha a cada refeição, isso é o remédio. A fisioterapia diária, 2 vezes por dia, para você tirar essa secreção lá de baixo, né, que está lá acumulada, para fora, para ela não se acumular, não ficar lá entupindo tudo lá no pulmão e obstruindo tudo, né, e se contaminando. E a nutrição, que é para você realmente compensar essa perda que o paciente não tem, não ganha. Então, é uma nutrição hipercalórica. O pessoal até brinca que a parte boa de ter fibrose cística é comer à vontade, comer bastante caloria, comer gordura, comer coisas, né, saudáveis, mas né, calóricas, né, enfim. E eu incluo também aí o quarto pé, que é o exercício físico, né? Eu gosto muito de falar disso porque é uma coisa que eu acho que a gente fez uma força bem grande para incluir na mentalidade como uma forma de tratamento. Então, a gente também tem um projeto que chama Equipe de Fibra, né, que promove o exercício físico também como parte do tratamento. Então, é um capítulo à parte aí. Eu fiz uma live na sexta passada sobre a Equipe de Fibra, falando de exercício físico. Só isso já é minha paixão, eu gosto muito de falar sobre isso. Mas é uma parte, então, do tratamento. Essas 4 coisas, né? Medicação, fisioterapia, nutrição, exercício físico, mantém esse paciente ótimo, né? Para seguir sua vida. Claro que alguns pacientes vão ter agravamentos, alguns pacientes podem até seguir assim, para tratamentos mais pesados, como o transplante, por exemplo, né, desse pulmão, né, mais adiante. A gente até está aproveitando essa semana, assim, né, a gente está um pouco preocupado com essa questão da pandemia ter diminuído os transplantes no Brasil, né? Os centros cirúrgicos todos fechados, as coisas todas aí muito paradas, e diminuiu bastante o número de transplantes de órgão no Brasil. Eu aproveito essa live aqui para falar também da importância, né, da doação de órgãos, de falar para a sua família que você é um doador. Era uma das perguntas que eu fazia, as dificuldades, era isso que eu queria saber mesmo, você já está até falando. Eu imagino, quer dizer, mas todos têm que fazer transplante? Aí é uma dúvida minha. Não, isso não. A gente até pretende fazer uma live específica sobre isso, que é uma dúvida importante, né? Esses dias até, ano passado, né, a gente teve aquele filme A 5 Passos de Você, né, que mostrou um casalzinho, que tinha, os dois tinham fibrose cística, tinha mais um amigo com fibrose cística, todos eles na fila de transplante. E aí as pessoas às vezes perguntam, né, mas todo mundo vai fazer transplante? Não, tem pacientes que vão seguir muito bem, com poucos sintomas. A fibrose cística é curiosa, que ela tem 2.000 mutações, até mais, né, cada vez está se descobrindo mais alguma. E muitas coisas interferem, o ambiente ali que a pessoa está, como ela está fazendo seu tratamento. Então, assim, a gente não tem um paciente igual ao outro, não tem. Tem pacientes que têm bastante doença respiratória e não tem nada digestivo, tem pacientes que têm só sintoma digestivo, tem gente que só tem o suor salgado, tem gente que só tem, né, os sintomas mais brandos, tem gente que tem todos os sintomas juntos desde cedo, tem gente que tem os sintomas cedo e depois passa a juventude toda bem e a vida adulta bem, tem gente que só vai ter quando fica adolescente e adulto. Então, assim, é tudo muito curioso, assim, sabe? A doença não se comporta de uma forma igual, né? E por isso até que dificulta, às vezes, esses diagnósticos, né, dos médicos que não conhecem. Por isso que a gente gosta muito de falar para aquele cara que é um pediatra, que às vezes recebe, né, milhares de doenças todos os meses ali no seu consultório, não vai lembrar que tem uma doença. Mas esses caras é que fazem muitas vezes essa diferença. Não é um pneumologista especializado em fibrose cística, eles têm 4, 5 no Rio de Janeiro, tem 200 no Brasil. Geneticistas tem 300 geneticistas no Brasil. A gente não vai conseguir ter 210 milhões de pessoas sendo atendidos por 300 geneticistas. Não existe isso. Então, é aquele clínico geral, é o pediatra, é às vezes um enfermeiro, um fisioterapeuta que vai fazer um atendimento lá e que desconfia daqueles sintomas e faz esse diagnóstico. Então, a gente está falando aqui para várias pessoas que de repente têm um contato com alguém assim, poxa, aquela criança, olha, já está com 5 anos, tem tamanho de 3, está perdendo gordura nas fezes, está chiando o peito, fica suando, fica com aquele branquinho na sobrancelha. Opa, vamos ver esses sintomas aí e vamos ver se essa criança não tem fibrose cística.
Bom, um dos papéis aqui da live é para a gente pedir. Então, eu queria que você falasse quais são as melhores doações para a gente ajudar esse projeto. Olha, a gente está conseguindo fazer uma coisa muito importante nessa pandemia. Acabou o tempo. Que horas? Eu não estou olhando o horário. Quanto tempo a gente tem? Aqui. Nós temos uns 12 minutos para terminar aqui. Não, rapidinho, então, assim, como a gente faz esse suporte, né, para as famílias, é um trabalho muito grande, assim, que a gente faz é uma complementação da alimentação dessas pessoas, né, porque às vezes você tem que dar conta de tudo isso daí e fica, né, e essa criança precisa de muitas calorias. Então, a gente fornece cestas básicas, né, um dos componentes importantes dessa cesta básica é o leite. Algumas dessas crianças fazem uso de leites especiais, outras não. Quase todas fazem uso de suplementos alimentares. A gente doa muito suplemento para vocês. A gente recebe suplementos de vocês, agradece muito. Pessoal, Sustagem Kids, né? O leite integral normalmente... O leite mesmo. Porque o leite entra na composição de várias coisas, né? Você pode fazer muita coisa com o leite. Também a gente forneceu agora, nesse período de pandemia, os kits de higiene, a gente forneceu máscaras, né, para eles. A gente fez todo um acompanhamento, né, deles por telefone, online e tal, bota em contato com o médico, faz, né. Então, assim, é esse o nosso trabalho, a essência do nosso trabalho. Para isso, a gente tem algumas parcerias, né, como vocês, mas também depende das doações espontâneas. E aí, a gente tem essas doações que a gente gosta de receber mesmo, em alimentos, em materiais, em coisas assim. Mas a gente também precisa dizer, ainda mais agora, que a gente também, como a gente tem essa equipe de profissionais, como a gente tem que manter essa sede, como a gente tem que manter esse trabalho, que a gente também precisa da ajuda financeira, às vezes. Então, assim, não tenho vergonha de dizer que nesse momento é importante também, quem quiser doar também. Esse problema que está acontecendo, né, em todas as instituições. Não adianta só doar leite. Tem que pagar luz, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar não sei o que lá, os funcionários. Então, isso está um problema muito sério. Por isso que eu estou tentando tirar um proveito desse foco de solidariedade que está no momento, para, como eu falei na última live, porque foi colocada uma lupa em cima do problema social. E a gente tem que fazer alguma coisa. Conta para mim, qual o papel do Compartilha Amor na CAN? Nossa, vocês entraram numa ajuda muito, muito legal nesses últimos 5 anos, assim, né, dando essa segurança de que a gente vai ter todo mês para aquela família que precisa, né? E lá a gente faz a triagem muito rigorosa daquela família que precisa, de ela receber sempre aquele kit por mês, né? Para a gente realmente, né? Enfim, não ter ninguém recebendo a mais ou a menos, enfim, fazer toda uma triagem disso, fazer isso chegar também. Então, aquilo que vocês doam para lá, né? Aqueles alimentos, a gente divide ele, né? Em kits. Tem famílias, às vezes tem um filho, tem 2 filhos, tem mais. Então, a gente consegue fazer isso chegar. Então, assim, não se preocupem que nunca... Eu quero aproveitar e falar sobre uma parceria, que eu falei que a gente tem as campanhas fixas, né? A CAN é uma que a gente doa todo mês, mas que tem os parceiros que aparecem. E aí, no meio da pandemia, além da Fundação Banco do Brasil, que eu incluí vocês, que vocês vão receber as 6 semana que vem, se Deus quiser, teve também a Zenfit, né, que é uma fabricante de roupa fitness, que eu conheço a dona há muitos anos, ela que faz as blusas do Compartilha Amor, e ela me procurou falando, Thelma, eu tenho muito retalho, eu estou fazendo máscaras, eu vou vender as máscaras, e eu queria que o dinheiro fosse destinado para doações, que o Compartilha Amor vai dizer para mim para onde vai cada remessa. E a primeira remessa de venda de máscaras que eles tiveram, eu selecionei a CAN para receber, e eu fiquei muito feliz que a quantidade de recursos que vieram deu para comprar material de limpeza, que é uma coisa que quase ninguém doa, né? Que foi para 50 famílias. Então, obrigada, Zenfit, e foi mais uma parceria. Então, essas parcerias, eu estou aqui me botando na cara, eu nem sou disso. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de ficar aparecendo, mas é para as pessoas conhecerem o projeto. Tem gente procurando para fazer parceria. Venham, porque a gente tem muito que ajudar esse pessoal aí. E
a minha última pergunta era isso, se falta recursos para o projeto. Você meio que já E é respondeu. bacana, eu quero deixar todo mundo bem à vontade de participar de três formas. Assim, a gente tem três formas de ajudar a CAN, né? A gente tem isso que a gente chama de amigos da CAN, que você se inclui, né, que são entidades ou pessoas físicas que são amigos da CAN, que ajudam desse jeito, ou com doações físicas, né, de itens, ou em dinheiro. Tem uma coisa que a gente chama de padrinho, projeto padrinho, que é uma pessoa apadrinhar uma dessas crianças, né? E aí você tem uma relação que você escolhe também, se quer que seja uma relação próxima ou anônima, distante, né, dessa família. Tem famílias que estabelecem um vínculo de padrinho mesmo, né? Como se fosse um padrinho normal. E é muito legal, uma coisa afetiva também, né? E ajudar essa criança em algumas etapas. Então, lá, o ano escolar, a Páscoa, o Natal, o Dia das Crianças, e ganha kits específicos nessas datas. Esse é um jeito também. E esse jeito que a gente mochilas para vocês. Também, que daí entra no projeto Padrinho, e aí entra, né, no começo do ano escolar, ali fornecer o material escolar, depois outros momentos do ano, outras ações. E agora também, como eu falei, né, essa questão da gente manter também, então, doações também em dinheiro são bem-vindas, porque a gente tem que manter essas meninas, que a gente batalhou muito para profissionalizar a associação, então eu queria até aproveitar essa live aqui e mandar um beijo para a Alcione, para a Simone, para a Tatiane, para a Eloá, para a Thaís, para a Vanessa, que são o coração dessa associação, né? São essas profissionais, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, a minha auxiliar ali administrativa, elas que mantêm aquilo lá, não é? Não, eu sou o diretor, eu sou o presidente. Né? Eu digo que são as pidonas que saem, estão precisando, pelo amor de Deus. Olha, você vai ter 3 minutos para responder a última pergunta que chegou aqui para mim e se despedir para eu dar o fechamento. Senão eu não consigo gravar a live, eu não posso perder a live de jeito nenhum. Olha, a última pergunta que chegou aqui foi: na sua opinião, qual é a realidade atual da fibrose cística no Brasil? Olha, a gente avançou bastante, como eu falei. Nos demais países também. Como eu falei, assim, eu acho que já teve mais complicado. Essa questão da triagem neonatal, a gente conseguiu só em 2010 que ela fosse para o Brasil inteiro, se fosse incluída para o Brasil inteiro. Ainda tem problemas, alguns estados ainda têm problemas. Alguns estados no Brasil ainda só tem essas 3 medicações que eu falei, outros já têm um tratamento mais completo. Todo mundo está criando essas novas medicações que eu falei, né, que tratam o problema genético, e a gente está lutando para isso. Então, assim, a gente está num patamar, eu diria, intermediário. A gente já foi muito pior e melhorou com esse trabalho que a gente vem fazendo, mas a gente quer chegar no nível que tem no mundo todo, que é as pessoas recebendo um tratamento, e esses tratamentos eles começaram a aparecer há muito pouco tempo, mas eles já são tão maravilhosos que é como você falou, assim, como se você tivesse uma doença qualquer, assim, que você tome um tratamento e fique... É como se fosse uma cura genética, assim, da doença. Não é, porque você tem que tratar o tempo todo, né? Vai precisar daquele tratamento o tempo todo, mas é como se fosse você ficar livre daquele problema, né? E a gente está trabalhando muito forte para isso, então. Então, esse é o grande desafio, é ter o melhor tratamento, eu falo, né? Desde o tempo do Boris a gente falava isso, né? O melhor tratamento que eles podem ter, é lutar por isso, né? A gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que vai ser uma luta grande, a vida toda a gente vai trabalhar por isso, mas é isso que a gente quer e isso que a gente acha que eles merecem, né? E com muita ajuda... se despedir. Com muita ajuda, com muita ajuda nesses 30 anos, a gente fez esses amigos como vocês. Esses amigos, essa união é que faz a associação estar de pé, faz ela estar funcionando nesse período dificílimo que foi a pandemia, manter ela aberta, mesmo, né, em período reduzido, com uma série de cuidados ali para não haver contaminação entre as pessoas, mas manteve aberta e funcionando, porque a gente tem esses amigos que nem vocês que mantêm esse trabalho funcionando, e para ele continuar, precisamos manter isso. Obrigado, e obrigado pela oportunidade de falar da fibrose cística e da CAN. Venham nos conhecer. Eu vou, está prometido, deixa acabar a pandemia.
Mas eu tenho uma coisa super séria para falar para vocês. Eu testei positivo, gente. Eu fui contaminada pelo vírus do amor, da solidariedade, da fraternidade. Dei um susto em vocês, né? E Deu. vamos aproveitar isso, que eu quero contaminar todo mundo. É o nosso trabalho, é sair contaminando todo mundo com essa vontade que o Compartilha Amor tem. Tá? Obrigada Bom a todos contato. que estiveram aqui. Anuncio a próxima live, terça-feira, 18 horas, mesmo horário, da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, uma que a gente já apoia desde que o Compartilha Amor existe. Espero todos vocês. Obrigada, obrigada. Caramba, eu não achei que você sabia. Você deu uma aula, foi um verdadeiro congresso sobre fibrose cística, te agradeço. Sabe, até eu não conhecia metade do que você falou. Fico feliz de levar a oportunidade para todo mundo que está escutando, todo mundo que vai ver o vídeo depois, e com certeza isso vai trazer novas parcerias, mais ajuda para levar qualidade de vida para todos eles. Beijo para todo mundo, estou encerrando a live, tá bom? Para poder salvar o vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, Cristiano. Tá? Um Muito beijo no seu obrigado. coração e parabéns pelo seu trabalho, pelo amor a esse trabalho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.